para interagir conosco. Nós vamos agora agradecendo a Deus, nosso Pai Maior, pela bênção do entendimento, pela bênção da espiritualidade, da vida. Vamos agradecendo a Ele pela nossa existência, pedindo a Jesus, nosso Mestre Jesus, que nos envolva no Teu amor, na Tua luz e leve para dentro dos nossos lares a paz que tanto desejamos. Que nosso Mestre, assim como nossa Mãe Maria, nos envolva em paz e sabedoria, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. E hoje, Catiane, novamente vou abrindo a live, trazendo a reflexão acerca do tempo, né? Porque na correria do nosso dia a dia, nós não nos damos conta do grande tesouro do tempo. Tem uma frase que diz, né? O tempo não volta. O que volta é a vontade de voltar no tempo. Você já parou para pensar nessa frase, Cati? Olha para você ver. Os nossos irmãos aí em casa também vão conseguir entender, né? Eu não posso voltar no tempo, né? O que eu tenho vontade é de voltar no tempo. Porque conforme a gente vai ganhando maturidade, a gente vai entendendo tantas coisas que acontecem na vida da gente, né? Que nem eu tinha uma frase que eu usava muito, que eu uso até mesmo nos dias de hoje, que diz assim: eu era feliz e eu não sabia. E esse comparativo eu fiz quando a gente veio experienciar a fase de enfermidade da minha irmã, né? A Meire, que já está na espiritualidade há mais de 20 anos. Era tão bom, mas era tão bom chegar na casinha dela. Ela se casou, construiu nos fundos da casa da sogra dela, para poder economizar e fazer a casinha dela, né? Que o sonho dela era construir um grande sobrado, porque ela queria um quarto com sacada. E ela fez o sobrado. Mas olha para vocês verem, era muito bom me organizar com ela. E a gente fazia o churrasco, fazia o almocinho, e eu chegava lá, era o cafezinho da tarde, e era uma interação muito boa, ia todo mundo, e ela falava, aqui é apertado, mas logo eu vou ter a minha casa, tal, né? E a gente vivia aquele momento ali sem se dar conta, né? Do quanto aquele tempo para nós era importante. Porque os anos passaram, a minha irmã construiu a casa dela, construiu o sobrado dos sonhos, mas não conseguiu morar nesse sobrado nem 3 meses, porque veio a enfermidade, as complicações, ela passou muito tempo no hospital, entre idas e vindas ela aproveitou muito pouco, né? E quando a minha irmã veio a desencarnar, às vezes eu me pegava nas lembranças, nas recordações, quando a saudade batia, eu ficava lembrando das nossas gargalhadas, dos nossos risos, dos nossos abraços, as nossas conversas, né, longas que a gente tinha ali, naquela casinha pequenininha que ela construiu no fundo da casa da sogra dela. Ela era mais feliz. Sem saber que ali ela era feliz, né? E quando eu me pegava nesses déjà vus, quando eu me pegava nessas lembranças, nessas recordações, eu pensava comigo assim, meu Deus, ela era feliz e não sabia. Porque ela não tinha a casa dos sonhos, morava nos fundos da casa da sogra dela e se sentia incomodada. Mas foi o tempo em que ela mais conseguiu ser feliz, porque ela ainda tinha saúde, ela tinha o filho dela, né, o nosso amado Bruno,
pequenininho, ela tinha a rotina diária dela abençoada antes da enfermidade aflorar. E aí eu fico pensando, né? Nós éramos felizes e não sabíamos, né? E eu não posso voltar naquele tempo, né? Mas eu sinto vontade de voltar naquele tempo para viver novamente esses momentos. E o tempo, assim como as águas do rio, ele não volta. Então, tudo o que nós temos para viver tem que ser aqui e agora. Tudo tem que ser muito especial nos mínimos detalhes. Às vezes eu fico observando, não que eu seja perfeita porque eu não sou. Quem convive comigo sabe o quanto eu sou uma pessoa difícil de lidar, né? Mas, assim, eu tento o máximo que eu consigo, né? Conduzir a minha vida, os meus dias, as minhas horas, da melhor maneira possível, porque tenho a plena consciência que o momento que eu vivi há 5 minutos atrás, 4, 3, 2, 1, ele não volta. E uma vez eu tive a oportunidade de falar isso para uma pessoa muito querida minha. Ela era muito explosiva, muito briguenta, né? Muito queixo duro. Quem aí na live ouviu um dia na vida a mãe falar: fulano, você é queixo duro? Porque eu ouvi muito da minha mãe, né? E essa minha amiga, ela era muito queixo duro. E ela teve uma briga tão feia, mas tão feia com a mãe, que nessa briga as duas se ofenderam, as duas foram assim rudes nas palavras, né? Foram duras no coração. E essa minha amiga saiu da casa da mãe dela xingando, nervosa, chorando. E eu lembro que eu falei pra ela assim: fulana, olha, é sua mãe, né? Volta lá, conversa, né? Tenta olhar pelo ponto de vista da sua mãe, mesmo que você não concorde. Vai lá, conversa, faça as pazes com ela. A gente não pode ficar fazendo dos momentos da vida da gente um ranço constante, porque isso aí só vem a prejudicar no futuro. E ela falou: não, porque eu não volto, porque minha mãe é orgulhosa, porque minha mãe isso, minha mãe aquilo, né? E eu falei pra ela: olha, eu não tenho nada que ver com isso, eu não posso me meter, mas eu posso dizer pra você o seguinte: hoje a sua mãe ainda está aqui, para você chegar nela, conversar, se entender, pedir desculpa e deixar isso para lá. Agora, se você deixar para amanhã, para depois de amanhã, para 15 dias, daqui um mês, daqui um ano, ela pode não estar mais aqui. E é o grande drama de muitas pessoas que passam por mim quando vão pedir uma carta psicografada, né? Lógico, tem aquelas que o nível de afinidade é grande demais e daí é aquele amor, aquela amizade, aquele carinho que toca profundamente. Mas tem muitos casos também, Kátia, daquelas pessoas que brigaram, que se desentenderam, que deixaram, né, o eu interior falar mais alto e perderam a oportunidade de repente ir procurar conversar, porque tudo a gente resolve com uma boa conversa, né? Com certeza. E é onde eu venho com essa reflexão, né? O tempo não volta, o que volta é a vontade de voltar no tempo. Porque se formos parar para pensar naquele que se foi, quantas lembranças você vai ter, né? Quanta coisa você vai ver que naquele momento podia se fazer e que não foi feito. Porque o nosso eu interior, ele é muito forte, né? Ele sempre grita muito alto.
Então, eu não vou, eu não faço, eu não quero, porque não fui eu que provoquei, porque não fui eu que causei, porque eu. Né? O nosso eu interior, ele prevalece dentro da gente, a gente precisa vencer isso. Brigou, briga ali na hora, sabe? Se chateia, xinga. Não leva pra vida. Mas não leva pra vida, acabou ali, né? Eu sou assim, eu brigo, eu falo, eu xingo, mas é ali, na hora, sabe? É que nem casal, né? A gente ouve casais, né, falarem assim, porque quando eu casei eu falei, olha, se a gente brigar, a gente briga, a gente xinga, mas olha, a gente já se resolve, porque a gente não vai dormir brigado, né? E isso deveria ser com todo mundo, né, que passam pela nossa vida e que escrevem com a gente uma história, né? Porque todas as pessoas que passam pela nossa vida são coadjuvantes na nossa história, são personagens importantes, cada um com o seu peso, para que a gente possa trazer algo dele pra gente que seja positiva, né? E esse termo, né, de o tempo não volta, o que volta é a vontade de voltar no tempo, essa frase ela é muito reflexiva, né? Porque ela faz a gente retroagir a mente e voltar em situações do passado que sabemos que se tivesse sido diferente, hoje, né, estaria sendo na recordação da gente algo diferente. Então vamos pensar nisso, tá bom? A água que corre no rio, ela não volta. O tempo também não volta. A vida, ela bate tanto na gente, mas tanto, que ela nos torna mais fortes, né? A vida vai tirando tanta coisa da gente, né? Que ela vai nos fortalecendo ao ponto da gente já não ter mais medo de nada. Você já parou para pensar nisso, Kati? A gente vai perdendo o medo, porque bate de um lado, rebate do outro, torna a bater, torna a rebater, e isso tudo vai impactando na gente de tal forma que você percebe que certos acontecimentos vão ficando indiferentes pra gente. Vai se tornando frio, né? Exatamente. Nós, como seres humanos que somos, não podemos nos envolver a ponto de nos tornarmos pessoas frias, né? Mas sim reflexivas e conscientes, para que a gente possa viver o nosso dia a dia aqui da melhor maneira possível. Então fica aí o meu momento reflexão a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando aqui na live, né? E hoje temos um assunto importante, né, Catiane? Sim. Interessante. Que foi o tema que, olha, gente, nós estamos nessa interação aqui agora. Mas quando cheguei aqui na Catiane pra gente poder fazer a live, nós já começamos a nossa dinâmica com a espiritualidade, tanto que a Catiane está ali totalmente envolvida, numa abrição de boca que não se aguenta. É ou não é, Cátia? Pois é, porque a gente está aqui, está na interação e a espiritualidade está aqui. Já começou faz tempo, né? Dando suporte pra gente, porque a interação com duas pessoas que estavam aqui, já me enchendo, né, de perguntas que são muito importantes e que já ajuda a gente a estar entrando nessa vibração da espiritualidade. E eu adorei essa interação. Quem dera, né? A gente tivesse toda quarta-feira interação assim. Verdade. Mas a gente estava falando que o tema da live hoje é sobre criança no mundo espiritual, né? As nossas irmãs que estavam aqui estavam fazendo justamente essa pergunta, né? Verdade. O Kati, né? No plano espiritual, de que maneira as crianças sentem ou sofrem
o regresso para a espiritualidade, né? Estavam falando também sobre o aborto, o espontâneo e o provocado, e a gente estava justamente conversando sobre isso. E eu estava dizendo para ela que a criança no plano espiritual, ela não tem muita consciência do regresso dela à espiritualidade. Ela percebe algo diferente porque ela não está em casa, ela não está mais no aconchego do seu lar, nos braços da sua mãe, nos braços do seu pai, mas ela está sendo bem cuidada, né? Algumas pessoas falam assim, toda criança que regressa à espiritualidade é o vô, a avó, um tio ou uma tia que está cuidando. E eu sempre falo, não é um tio, uma tia, um vô ou uma avó que está cuidando dessa criança. Essa criança, ela é amparada na espiritualidade por uma equipe, né, ela é preparada para cuidar dessas crianças quando elas chegam no plano espiritual, e essas crianças são levadas para educandários, para que lá elas recebam todo o amparo que elas precisam, né, até atingir a idade de voltar, né, no tempo que ela tinha, quando precisou voltar para o berço terreno e começar dali para frente a sua caminhada espiritual e evolutiva, fazendo bom proveito daquilo que foi ofertado a ela nesse pequeno tempo em que ela passou aqui pela terra, né? Algumas somente para cumprir algo que não foi cumprido, outras para conhecer dentro do ventre da mãe o que é um amor materno, um amor paterno, né? Outras para expiar num prazo curto uma enfermidade e assim sucessivamente. Tem pessoas que falam para mim, eu não quero que meu filho ou minha filha cresça. Mas, gente, eles vão crescer. Eu sei que é muito difícil para os pais aceitarem essa realidade. A gente até já falou sobre isso numa outra live aqui, né, o Catiane? Porque a mãe, o pai, quando ela tem que devolver para a espiritualidade um filhinho ou uma filhinha na condição de criança, né? Porque chegou a hora dela partir, o pai e a mãe, ela quer ter para sempre a afeição daquele bebê, né? Daquele anjinho, daquela fofurinha, né, Cátia? Nos braços. Tão gostoso. É tão gostoso, com certeza. Então, para eles, não para todos, mas para alguns, é muito difícil, sabe? De aceitar que o filho volta para a espiritualidade, passa pelo período da adaptação, vai para o educandário e vai crescer. Tanto que tem crianças que regressam pequenininhas e depois elas vão se comunicar. Na primeira, na segunda, na terceira, ela ainda vem trazendo aquela linguagem bem infantil, bem criança, né? Bem terna, para que os pais possam reconhecer ela ali naquela mensagem. Só que na quarta, quinta, sexta, sétima, quando a criança consegue se comunicar várias vezes com seus pais, os pais percebem que a linguagem ela vai se modificando. E isso é muito natural, porque como a criança cresce, ela não vai ficar 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10, 15, 20 anos na espiritualidade, falando com seus pais numa comunicação aqui, como se fossem as criancinhas deles. Sem evoluir, né? Sem evoluir. Porque se o processo pra gente é o da evolução, eles também evoluem. Nem nós que somos nós, que estamos aqui limitados no corpo, estacionamos, né? A gente não estaciona. A cada sofrimento e dor que a gente experiencia aqui, a gente evolui um tanto. A gente amadurece, cresce, né? Porque a gente cresce na dor mesmo.
é no sofrimento. Aqui dizem que a Terra vai ser já, caminha, né, para um planeta de regeneração. Pelo que eu tenho visto de violência e tudo mais, nós ainda estamos bem primitivos. Eu acredito que nós ainda vamos nos permanecer ainda um bom tempo nesse processo de prova e expiação, né? Porque a gente vê no dia a dia aí, na televisão e tudo mais, a violência crescendo assim, de maneira absurda. Então, assim, se está vindo o progresso espiritual, está vindo muito devagar. Muito, 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 né? Mas é importante valorizar tudo o que chega pra gente. Em meio a tanta dor, tanto sofrimento, a gente vê muita beleza, né? Muita coisa bonita. A gente vê o bem aí surgindo cada vez mais, né? Pessoas boas, de coração bom, pessoas que gostam de ajudar, que são empáticas à dor do outro, ao sofrimento do outro, né? Então, assim, o nosso povo, eu digo o povo brasileiro, é um povo, assim, muito solidário, Catiane, muito solidário mesmo, né? Basta saber que teve uma enchente, ou que teve um incêndio, ou que teve algum problema em tal cidade, em tal estado, em tal lugar, que todo mundo já se reúne, todo mundo manda mantimento, e manda roupa, e manda sapato. E o Brasil, eu acho que nessa parte é um dos países que mais se solidariza com a dor do outro. É né? verdade. Quando tem uma tragédia, né, a gente percebe isso, né? Exatamente. O brasileiro, ele se comove, né? Ele se comove, ele se agita, ele bota a mão na massa e ele faz acontecer, né? Então, assim, tem muita coisa bonita, né? A gente vê também muita violência, muita coisa triste, mas a gente não deve se impactar com isso, porque a gente tem que ter, Catiane, a esperança sim, de que vamos entrar num processo de regeneração e a Terra haverá de ser um lugar melhor para se viver, né? Então, da mesma maneira que nós evoluímos, porque precisamos evoluir, nem que seja através da dor, todos aqueles que passam por plano espiritual também precisam evoluir. E com crianças não é diferente. A criança, por sua vez, ela volta, né, para a sua idade de permanência lá antes de vir para o plano espiritual mais rápido que nós. Ou seja, a criança, ela alcança a fase adulta com maior sabedoria, com mais facilidade do que nós, com mais tranquilidade, né? Então, a criança, ela vai voltar para lá, ela vai sentir saudade, ela vai sentir falta, ela vai chorar, ela vai desejar, né, o papai, a mamãe, a vovó, o vovô, né? Ela vai ter esse período de sentir falta, de querer estar junto, de querer estar em casa com os amiguinhos, com os irmãos, mas isso vai ser muito pouco, vai ser pouco tempo, porque estar criança no plano espiritual é circunstancial, é um período curto, né? Então, papais e mamães, não estranhem quando receber a carta de suas crianças e perceber ela já numa linguagem diferente, numa atitude diferente na hora de se expressar através da escrita, porque isso é muito natural, tá bom? Porque a gente que fica aqui, a gente para naquele momento que a pessoa foi, né, do jeito que ela foi. Exatamente, e é muito interessante isso que você falou, porque é um mecanismo de defesa que o nosso cérebro cria, né, pra gente não ficar tão impactado. Por exemplo, quando a minha irmã veio a desencarnar, há mais de 20 anos atrás,
o meu sobrinho tinha 6 anos de idade. E por muitos anos, Catiane, toda a época do aniversário dele eu achava que ele estava fazendo 6 anos. Tanto que quando eu o vi aos 14 anos de idade, já adolescente, eu tive dificuldade para reconhecê-lo. Por quê? Porque foi o que você falou. A minha mente parou com relação a ele naquele momento em que minha irmã se foi e ele contava apenas 6 anos de idade, né? Então, assim, a nossa mente, ela cria, né, um certo bloqueio que é pra gente não sentir de maneira tão impactante aquilo que feriu naquele momento. É onde entra a dificuldade que certas pessoas têm de sonhar com o seu ente querido, de ter um encontro na espiritualidade com o seu ente querido. É por isso, é por esse motivo. É porque naquele momento a sua mente absorveu aquilo. Dali para frente parece que o tempo para, né? Temos alguma pergunta, Kati? Deixa eu voltar lá. Rafael Gonzaga, boa noite, saudade de você. Boa noite, querida. Onde é o atendimento em Taubaté? É na Rua Azaleia, número 508, no bairro Chácara Flórida, finalzinho da rua, em Taubaté. A Roseli Vandalete, boa noite. Boa noite, Roseli. Um beijo enorme no seu coração, querida. Simone Aparecida, abençoada seja essa noite. Abençoada seja mesmo, minha querida. A Simone falou que ela é queixo duro. Ela o quê? É queixo duro. Ah, Simone? Nós somos, a maioria de nós somos queixo duro, não tem jeito. Bah Alves, boa noite, irmã Marli. Boa noite. Eu tive um aborto espontâneo, mas depois de 1 ano certinho nasceu o meu filho, hoje com 16 anos. A Roseli Vandalete. Ah, então, é o mesmo espírito que voltou, com toda a certeza do mundo. Porque eles sempre voltam numa próxima oportunidade. A Rafaela Gerardi. Rafa, meu amor, saudades de você. Beijo no seu coração e parabéns pro Miguel. E a Roseli perguntando, né? Ele pode ter voltado para ter uma missão comigo? Sim. Na primeira pergunta. Com certeza, Roseli. Mãe, você é incrível, Rafaela falou. Você que é, meu amor. Calia, sou mãe enlutada, muitas dúvidas e tristezas nos meus dias. Ai, olha, que Jesus abençoe teu coração, que Ele acolha a tua dor, que é o que a gente pode dizer, né? E assim, tendo a oportunidade, compareça numa sessão, né, Kati, para participar com a gente. Quem sabe recebe uma notícia. Ah, ela escreveu aqui, ó. Calia. Olá, uma adolescente que partiu só reencarna na mesma família ou também pode ser em outras? Geralmente ela volta na mesma família. Não é um processo rápido, tá? Voltar numa mesma família leva às vezes muitos e muitos anos. Mas geralmente a gente volta no mesmo ciclo familiar. É a mesma que falou que é a mãe enlutada. Entendi. O processo do luto, né? O processo da perda é um processo muito difícil. E é por isso que eu sempre digo, é uma certeza que eu tenho dentro do meu coração. Deus, Ele não nos criou para a morte. Ele nos criou para a vida eterna. Né? Aqui, de fato, nós somos apenas alunos nesse educandário terreno. Nós nascemos pedra bruta para ser lapidada e voltar para a espiritualidade com material reflexivo suficiente para ter alcançado um pouco que seja de evolução.
né? O coração da mãe. O coração da mãe enlutada é partido, é dilacerado. Ele dói muito, né? Mas também a mãe é a mulher, é aquela que cria, que gera vida, é aquela que faz tudo se multiplicar. Essa semana eu vi uma pessoa falando, eu sou muito ruim de memória, né? Eu não consigo gravar com exatidão tudo aquilo que leio. Mas era mais ou menos assim, Catiane, que a mulher, ela tem o dom de fazer tudo prosperar, né? Tudo. Aí o rapaz ainda usa esse exemplo, eu achei muito interessante, né? O homem, ele dá o esperma para a mulher, ela não devolve isso para ele, ela devolve um filho. Ou seja, ela já fez uma multiplicação ali, né? A vida entrega dificuldades para essa mulher e ela, com muito jeito, ela dá a volta por cima, né? E devolve para a vida maturidade, sabedoria, conhecimento, porque ela busca naquilo que a fez sofrer formas, né, de se fortalecer e transformar tudo à sua volta. Então, mesmo a mulher que gera a vida, né, e que passa por esse processo de dor profunda por causa do luto, ela não é uma mãe destruída, ela não é uma mãe entregue, ela não fraqueja quando ela chora, né? Para Deus, a dor de ter devolvido seu filho à espiritualidade e aos cuidados dele. E Deus, Catiane, nos criou, né, no sexo feminino, com condições de gerar uma vida e saber lidar com a dor do luto, porque Ele nos fez muito especiais. Ele nos fez mulheres assim, preparadas, né? É por isso que o amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus, sabe? Porque ele entende o que é um coração partido. Ele sabe exatamente o que sente, né? Não desfazendo da dor de um pai, não é isso, né? É que a mulher, ela gera. Diferente, né? Ela gera, né? Ela é uma vida que gera outra vida. 1, 2, 3, 4, né? Tem uma música do Erasmo Carlos que eu acho muito, muito bonita a letra, que fala: dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que essa paciência está com ela. E é a mais pura verdade. Todo mundo não, né? Os homens veem a mulher como um bicho esquisito, né? Como um ETzinho assim, engraçado, né? Mas não é. É a capacidade que a mulher tem. É a capacidade que a mulher tem de criar tudo à sua volta, transformar tudo à sua volta, né? E se reconstruir. A mulher pode estar destruída, né? Eu, no meu caso, tomei um café, tô pronta. Não é verdade? Tomei um cafezinho, eu tô pronta para a luta, né? Vamos dizer assim. Mas é por causa dessa responsabilidade, dessa divindade que trazemos conosco, né? De gerar vida, dar à luz, criar e depois pegar a sua joia preciosa e ter que devolver para Deus, tendo que ser resignada. E ainda que venha a revolta num momento como esse e a mãe brigue com Deus, olha, fiquem em paz, viu? Porque Ele nem ouve.
Ele apenas te abraça, te acolhe, te cuida nesse momento de tamanha dor, revolta, desespero, porque eu conheço mães que brigam com Deus e ficam brigadas com Ele, né, Kátia? Um bom tempo. Então, assim, muitas falam pra mim, Marli, é pecado eu brigar com Deus? Eu tô pecando ao brigar com Deus? Não, não tá pecando. Na verdade, é algo que mais mexe com a gente do que propriamente com o Criador. Porque Ele sabe de todas as coisas e Ele nos acolhe em nossas angústias, nossas dores e nossas dificuldades. Tá bom? Então, hoje quase não temos perguntas, né? Você vai a Canoas esse ano ainda? Esse ano não. Estarei em Canoas em abril de 2026. Tá bom? Vou passar aqui a minha agenda, tá bom, gente? Olha, dia 8 agora de novembro eu estarei no litoral. Estarei em Ilhabela fazendo trabalho de psicografia no sábado, tá bom, gente? Depois, no dia 16, estarei na Cidade Líder. Na Cidade Líder, num domingo. Eu esqueci minha agenda, para variar, né? Esqueci minha agenda. Mas eu vou estar na Cidade Líder, no dia 16. Vou estar em Cotia, acho que dia 29. Mas é isso. Agora, nesse mês de novembro, a minha agenda é essa, tá? E estou vendo se consigo colocar uma quarta-feira, agora nesse mês de novembro, na casinha da irmã Elizabeth, a pedido de muitas pessoas que, por trabalhar no domingo, não conseguem estar presente. Mas eu peço a vocês, vão acompanhando a minha agenda pelo Instagram, pelo Facebook, pelo blog. Qual blog, Catiane? mediummarlimancini@blogspot.com. É sempre a Cátia que lembra, porque eu nunca me lembro, né? Eu quero mandar um beijo para todos que estiveram comigo na freguesia do Ó. Desejar a todos uma noite maravilhosa, cheia de paz, de luz. Agradecer porque foram feitas as doações, viu, Catiane? Graças Sim. a Deus. Até mesmo de refrigerante para a festa das nossas crianças. Não podemos esquecer, Cati, do dia 20 de dezembro, a nossa festa da comunidade da Irmã Elizabeth da Trindade, tá bom, gente? E nós estamos aceitando doação de guaraná, molho de tomate, salsicha, pão de cachorro quente. Que mais, Cati? Doce para fazermos os saquinhos, tá bom, gente? A Denise, vamos agradecer aqui também a Denise, né? Que Denise, com a irmã dela, eu acho. É a irmã da Roseli. Ela entrou em contato comigo essa semana, que ela vai doar os saquinhos surpresas. Que coisa boa! Um fardo de refrigerante, um fardo de salsicha. Ai, que maravilha! E assim a gente já começa nessa dinâmica, né, abençoada. Sim. De fazer a festa para as nossas crianças lá na casa da irmã Elizabeth. A expectativa delas já está assim. É a sobrinha, é a gigante. Denise e a sobrinha. É sobrinha da Denise. Sobrinha. Isso. Gente, não reparem, porque a minha cabeça é uma loucura, né? É sobrinha, que eu já faço virar irmã. Tava com o fone no ouvido hoje e não ligou no celular. O som saindo pelo celular. Gente, vocês não têm noção do que é a loucura da minha vida. Tem hora que eu faço umas coisas que ninguém acredita. E hoje foi uma delas, tá aí a Catiane falando. Eu coloquei o fone no ouvido, mas não conectei. E eu queria ouvir um áudio. E não queria atrapalhar as meninas que estavam conversando. Aí eu com o fone no ouvido, segurando o fio para conectar e ligando o celular para ouvir o áudio. Ou seja, eu não ouvi o áudio, mas as meninas ouviram. Então, assim, é loucura, 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 né, Catiane?
mas tudo faz parte do processo, tá bom? Aqui, elas estão falando aqui, ó, que a Roseli e Denise, filha e sobrinha do seu Xisto. Sim, seu xisto, eu lembro do seu xisto, uma belezinha ele, né? Uma graça. Depois foi a mãezinha e a mãezinha também voltou para a espiritualidade. Mas é isso. Nós vamos então encerrando a nossa live hoje. O pessoal tá querendo saber, pessoal, tem uma moça perguntando sobre quando vai ter recado. Ah, os recados, A é Lívia, verdade. ela está perguntando quando terá recados. É verdade. Quem está perguntando? A Lilian. Ah, tá. É verdade. Para quarta-feira que vem a gente prepara os recados, porque os recados é uma semana diferenciada. Eu tenho que me preparar junto com a irmã Elizabeth, né? Para poder estar buscando as informações da espiritualidade, para poder estar passando para vocês os recadinhos, tá bom? Então, assim, eu peço um pouquinho de paciência, né? Porque como foi algo novo que a gente trouxe para a live, porque nunca havia sido feito. E que não seria feito em todas as lives, Exatamente. né? Que não era o objetivo. Não era o objetivo, então é uma ou outra só. Mas eu vou estar, né, na dinâmica com a irmã Elizabeth essa semana, pra gente ver se a gente consegue trazer recadinho na live da semana que vem. Tá bom? Vou fazer oração para eu ser concebido. Que assim seja, querida. A Adriana Zatti, Marli, um beijo em seu coração. De Um Adriana beijo. e Jean André. Ah, Adriana, é lá de Guará. Um beijo, querida, no seu coração. Deixa uma mensagem para o Dia da Saudade. Quando que é o Dia da Saudade? Não sei. Também não. Saudade, então vamos lá. A saudade é a certeza, né, do amor que ficou. A saudade O Dia da Saudade não é dia 2 de novembro? eu acho Deve que ser. Finados, é isso aí. a saudade é aquele sentimento mais lindo que ficou dentro da gente e que faz a gente ver o quanto valeu a pena, né? Ter escrito uma história, né? De cumplicidade, de amizade, de carinho, de afeto, de ternura com aquele que se foi. Porque se existe saudade, foi porque existiu amor, né? E o amor, ele é o verdadeiro sentido de tudo para a nossa vida. Então, no dia 2 de finados, dia 2 de novembro, que é dia de finados, né? Não pensem no seu ente querido com tristeza, com pesar e muito menos com inconformação. Mas interajam com ele, converse com ele, traga o sorriso dele para sua tela mental. Traga para você a recordação daquele momento mais lindo, mais bonito que vocês viveram juntos. Porque esta é a melhor maneira de homenagear aqueles que se foram. Aqueles que partiram, eles continuam do outro lado. E o que ele vai colher de você nesse dia de finados são as suas vibrações, os seus sentimentos, que devem ser os mais afetuosos possíveis, né? Sem a dor, sem o pesar, a inconformação ou o desespero. Nós continuamos sendo responsáveis por eles, então temos que ser responsáveis com tudo aquilo que emitimos a eles, através das nossas recordações e dos nossos pensamentos. Tá bom? Uma boa noite a todos. Tá tudo bem aí? Sem nenhuma pergunta? Não. Um beijo no coração de todos. Que Jesus, nosso Mestre amado, nos envolva no teu amor, na tua paz. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, nos acolha com teu manto sagrado e iluminado, nos envolvendo em muita ternura e muito afago, para que assim possamos nos fortalecer
diante de tudo aquilo que fere os nossos pés, machuca o nosso coração e também a nossa alma. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva a todos, agora e sempre, que assim seja. Assim seja.